Oi, turminha do quinto ano da Escola Municipal Mary Maria de Aquino, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de sábado letivo, aula sobre primavera. Estamos iniciando mais uma estação do ano e quero iniciar junto com vocês. Vamos aprender um pouco mais sobre a primavera? Eu trouxe para vocês um texto que nós vamos ler juntos e eu vou, deixei aí uma interpretação de texto para que vocês façam. Então vocês vão precisar rever com calma esse vídeo algumas vezes, de preferência. Copiem no caderno, façam no caderno de português, tá bom? Apesar de ser sábado letivo, esse conteúdo vai estar no caderno de português, tá? Então vamos dar continuidade aos nossos trabalhos com o tema primavera, com uma interpretação de texto e leitura de imagem. E as habilidades que eu quero que vocês prestem um pouco mais de atenção na capacidade que vocês já sabem, que vocês já possuem com relação à leitura de um texto. São muitos aí na frente de vocês, mas a gente vai ler junto e vocês vão conseguir identificar que vocês já sabem bastante coisa. Essa interpretação de texto é justamente para isso, para que vocês identifiquem o conhecimento de vocês e pratiquem um pouco, tá certo? Então vamos lá. Habilidade: ler e compreender silenciosamente e em seguida em voz alta, com autonomia e influência. Textos curtos com nível de textualidade adequada. O que significa isso? Eu vou ler aqui agora com vocês, mas vocês vão precisar repetir essa leitura em voz silenciosa, quer dizer, mentalmente falando, tá certo? Então vamos lá. Próxima, identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. Tem que saber sobre o que o texto fala, não é não, gente? Inferir informações implícitas nos textos lidos. Inferir quer dizer identificar, tá bom? Informações implícitas que não estão escritas diretamente no texto, mas que quando a gente lê, a gente consegue observar as coisas que estão ali ditas entre linhas, tá? Inferir o sentido de palavra ou expressão desconhecidas em texto com base no contexto da frase ou do texto. Às vezes aparecem algumas palavras que a gente não sabe exatamente o que é, mas dentro da leitura que se realiza, dentro do contexto do texto, você consegue ter uma ideia sobre o que pode ser, tá? Significa isso. Ao ler o texto, vocês vão identificar melhor isso. Recuperar relações entre partes de um texto, identificando substituições lexicais de substantivos por sinônimos ou pronominais, uso de pronomes anafóricos, pessoais, possessivos, demonstrativos, que contribuem para a continuidade do texto. O que será isso, gente? Nada mais é do que usar ele, ela, o animal feroz em vez de falar o leão, tá? Então são expressões que a gente retoma para falar a respeito de um assunto que já foi mencionado antes. Todo mundo está careca de saber de fazer isso já. Mas vamos treinar e identificar isso. Vamos ler junto. Leia o texto a seguir e realize as atividades propostas em seu caderno de português. Então, olha só. Eu vou aumentar aqui um pouquinho, desfoca um pouquinho, mas a gente identificar isso aqui, olha. Tá vendo em azulzinho aí no texto, ó? Atualizado em 9/9 às 12h21. Ó, quem escreveu? Ana Luísa Vinhotti, da Agência Brasília, edição Chico Neto. Gente, nada mais é do que um jornal digital, tá certo? Esse texto foi tirado de um site de professor. Então, é uma atividade preparada por outro professor. Eu achei esse texto muito adequado, é uma atividade muito bacana da gente estar fazendo junto também. E ela retirou de um site que é um jornal digital, que ela deixou a fonte aí para a gente identificar, que chama-se Agência Brasília, tá? Então, vamos à leitura? Ó, trata-se de uma notícia, né, gente? Ele não é um jornal? Então, o que tem no jornal? Notícia e propaganda, quase sempre, né? Utilidade pública, né? Notícias do governo. Muito bem. Então, vamos lá a manchete, ó.
IPs colorem o DF na seca a caminho da primavera. Nós temos, logo depois da manchete, quase sempre aparece uma frase ou duas que identifica melhor o assunto do texto. Vamos ver aqui, olha. Ao todo, são 230 mil árvores, roxas, amarelas, rosa, brancas e verdes, espalhadas pela capital. A previsão da nova CAP é plantar mais de 40 mil este ano. Muito, né, gente? Isso mesmo. Vamos ao texto propriamente dito, então? Enquanto a primavera se aproxima oficialmente, a estação começa em 22 de setembro. Olha só o que a gente tem aqui, olha, ó, travessão. Lembra que nós falamos que também podemos usar travessão para dar destaque ou dar alguma explicação no texto? Muito bem, aí ele aí. Vou começar de novo, tá? Vou ler o texto direto e depois a gente pontua sobre essas coisas que nós já aprendemos a ver no texto. Então, vamos lá. Enquanto a primavera se aproxima oficialmente, a estação começa em 22 de setembro e o texto foi de 9 de setembro, viu? Moradores do Distrito Federal já podem ver IPs floridos de várias cores espalhados pelas 33 regiões administrativas. RAS, regiões administrativas. Neste ano, todos florescem juntos, dos tradicionais amarelos aos exóticos verdes. Ó, continua do lado de cá, depois a gente volta. Responsável pela arborização e manutenção de árvores, a Companhia da Nova Capital, Nova CAP, tem catalogados 230 mil IPs e a previsão é de plantar mais 40 mil até abril do próximo ano. De janeiro até agora, foram 30 mil novas mudas em diversos pontos da cidade. O diretor do Departamento de Parques e Jardins da Nova CAP, Raimundo Silva, conta que a plantação começa pela coleta das sementes nos estados de Goiás, Minas Gerais e Tocantins. Em seguida, trazemos para os nossos viveiros para o processo de germinação, relata. Geralmente, as mudas ficam prontas após 3 anos. No caso do IP amarelo, por exemplo, acontece de florir no primeiro ano. De acordo com Silva, as mudas estão plantadas no período chuvoso, entre outubro e abril, para que desabrochem entre junho e setembro. Porém, este ano foi possível notar a florada dos primeiros IPs roxos em maio. Segundo o diretor, as condições climáticas atípicas, quer dizer, fora do padrão, como a incidência do frio antes do período esperado, anteciparam o desabrochar da espécie. IPTJ. Vou aumentar um pouquinho para a gente acompanhar. No começo deste ano, 2.000 mudas de IPs foram plantadas pela estrada Parque Taguatinga, EPTG. A mudança na paisagem fez o local ganhar o apelido de IPTG, pela quantidade de árvores que vão colorir o local. São espécies das cores amarela, branca, rosa e roxa. Plantio irregular. Raimundo alerta que quem pretende plantar árvores em área pública precisa pedir autorização à nova CAP. As que não são específicas para o solo do DF podem criar inúmeros problemas, como doenças, pois uma espécie transmite para outra. Ensina. Há umas que sugam mais os minerais do solo, tornando-o improdutivo. Também acontece de a árvore crescer muito e danificar a parte estrutural de um imóvel. Quer solicitar autorização para plantar uma árvore em área pública? Basta ligar gratuitamente para a ouvidoria pelo telefone DDD 61 3403 2626. E olha aqui embaixo o que tem, gente. Ó, lembra que eu falei com vocês que ela tinha deixado a fonte pra gente? Olha lá, olha.
Fonte: www.agenciabrasilia.df.gov.br. É de 2020, olha a data lá, ó, 0909 e o nome da matéria. IPs colorem o DF na seca a caminho da primavera. E quem fez esse trabalho foi o pessoal do site, olha lá, ó, ensinarhoje.com. Ótimo trabalho, né? Gostei muito desse texto. Então, eu quero que vocês prestem atenção nesse texto, que uma vez só que a gente lê, a gente consegue ter uma ideia sobre o assunto. Mas se a gente lê novamente, nós vamos identificar os travessões, as aspas, a pontuação. Lembra que a gente falou que a pontuação é justamente para dar entonação na fala? Percebam a pontuação a hora que eu leio, para que vocês também, a hora que vocês lerem, mesmo que seja mentalmente, possam identificar essas pausas, o modo com que é necessário com que você leia o texto, porque é fundamental essa entonação para o entendimento do texto. Se a gente lesse ignorando todos os sinais de pontuação, ficaria sem sentido, tá? Então é importante que vocês observem as siglas. Será que faz referência sobre o que significa essa sigla antes? Então, tudo isso são coisas que vocês já sabem fazer, tá bom? Então, vamos lá. O que eu propus para vocês é justamente uma interpretação de texto. São 20 perguntas. São muitas? Um pouquinho, né, gente? Vamos largar essa preguiça de lado, porque vocês não estão nem indo para a escola. A gente copiava muito mais que isso só assim na primeira hora do dia, né? Então, vamos largar essa preguiça. Vamos pôr a letra para melhorar. Então, vamos lá. Que gênero textual é esse? Eu acho que eu já falei, né? É aquele que sai no jornal, né? Não é um jornal digital? Como ele está organizado? Ele está em verso, gente? Tá igual poesia? Vamos pensar aí, hein? Qual o assunto abordado? Para que serve um texto como esse? Qual é a finalidade desse texto, hein? Quando e onde esse texto foi publicado? Tudo no texto, hein, gente? É só voltar lá que a gente acha. O que significa a sigla DF? Pulei a 6. Quando começa a primavera, todas essas informações estão explícitas, escritas direitinho lá no texto, que é só ir lá identificar a resposta, né? Agora, isso aqui, olha, o que significa a sigla DF? Essa não está exatamente escrita no texto. Isso aqui é uma informação implícita. DF é uma sigla que se refere a quê? Não está explícito no texto, não está escrito claramente no texto, mas com o conhecimento de geografia que vocês já possuem e dentro da leitura do texto, vocês conseguem identificar o que essa sigla significa, não é mesmo? Viu como é que as nossas habilidades estão sendo aprendidas? O que quer dizer nova CAP? Também está lá. Qual a origem das mudas de IP? De onde elas vêm? Está lá no texto, hein? Por que os IPs floresceram mais cedo este ano? Também está lá, só achar no texto. Descreva o que você observa na imagem que ilustra o texto. Olha aí, olha, vamos praticar leitura de imagem com essa questão 11? Você vai olhar para a imagem que está no texto e vai descrever. Quer dizer que você vai escrever tudo que você está vendo. Vamos supor que fosse um animal. Aonde esse animal está? Qual a cor do pelo dele? Se o pelo é curto, se o pelo é longo, se ele tem unha grande, se ele está acompanhado, se ele está no zoológico. Então, todas essas informações vocês vão observar da imagem que está no texto e vão escrever aí para essa questão 11, tá joia? Na 12, quais problemas a plantação irregular pode causar? Também está escrito no texto. Se uma pessoa quiser plantar uma árvore em área pública, o que ela precisa fazer? Não é o que você acha, hein? É o que está no texto. É interpretação de texto, não é opinião, tá? Quando é opinião, pergunta o que você acha. Todas essas questões são a respeito do que está no texto. Então, tem que ir no texto e achar. Leia.
Neste ano, todos floresceram juntos, dos tradicionais amarelos aos exóticos verdes. Todos quem, gente? Todas as formigas floresceram? Esse todos aí, ó, é uma palavrinha que retoma algo que já foi dito antes. Porque todos se refere a quê? A quem se refere a palavra todos? É isso que eu quero saber. Viu nossas habilidades sendo treinadas? Sublinhe no terceiro parágrafo a fala de Raimundo Silva. Tem um Raimundo Silva no texto, hein? Vai lá e vê o que ele falou. Qual sinal de pontuação foi usado para indicar a fala dele? Qual será? Eu nem dei dica, né? Retire do texto uma frase com a expressão de tempo, quer dizer, uma frase que indique quando as coisas estão acontecendo, e uma frase com a expressão de lugar, uma frase que indique onde as coisas aconteceram, tá bom? 7. Leia. Também acontece de a árvore crescer muito e danificar a parte estrutural de um imóvel. Reescreva a frase substituindo a árvore por as árvores e faça a concordância necessária. Muito bem. 18. Leia. Vamos ver. Em seguida, trazemos para os nossos viveiros para o processo de germinação. Gente, nessa questão nós temos duas palavras que estão separadas, sílabas de modo errado. Na hora de passar para o vídeo, desconfigurou, tá bom? Me desculpem. Então, ó, germinação, o A tem que estar junto com o N, hein? Consulte no dicionário o significado da palavra viveiro e copie aquele que está junto, está de acordo com o texto. Meninos, dicionário. Quem tem dicionário, faça-me o favor de treinar. Deixa o Google de lado, e vai para o dicionário, hein? 19. Retire do texto as palavras que possuem acento na última sílaba. Como é que conta a sílaba mesmo? Quem é que lembra disso? Acento na última sílaba. 20. Você gosta da estação primavera? Porque agora sim é a sua opinião, não é com base no texto, tá bom? Me conta, tira foto do seu caderno de português e me manda lá no grupo ou no privado, sem problema, tá? No particular. Mas eu quero que você faça a atividade, tá joia? Olha, juntos vamos assistir esse vídeo para a gente terminar a aula. Vamos lembrar um pouco mais sobre a primavera, tá bom? Explicação. Bem-vinda, primavera! A primavera é uma das estações do ano. Ela apresenta temperaturas nem tão frias e nem tão quentes, e também aumento nas chuvas. A primavera chega depois do inverno e antes do verão. Começa em 22 de setembro e termina em 21 de dezembro. A primavera é a estação das flores. Devido ao clima ameno, muitas árvores e plantas florescem. É um período reprodutivo das flores, por isso a natureza fica tão colorida. Para muitas pessoas, é considerada a estação mais bonita de todas e é a preferida dos animais, devido às suas temperaturas amenas e umidade do ar. A palavra primavera vem do latim primovere, que significa primeiro verão. Bom, sabemos que o nosso planeta Terra realiza vários movimentos, e um deles é o movimento de translação, que é a Terra girando em torno do Sol. Devido a esse movimento, temos as estações do ano, e a primavera acontece quando a Terra está inclinada em relação ao Sol. Que legal, turma! Hoje a gente aprendeu que a primavera começa depois do inverno e antes do verão. Tem temperaturas amenas e agradáveis. Na primavera também ocorre o aumento das chuvas e umidade do ar. E também ocorre o reflorescimento. Beijos e até a próxima aula.
nossa aula.